Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com o PocketCast, aqui no Festival Overflow. Estamos recebendo hoje aqui o Samuel Lopes. E Samuel, conta um pouquinho da tua história, um pouquinho do teu trabalho, o pessoal poder te conhecer. Bom, meu nome é Samuel Lopes e a minha história, eu contei ele até na palestra, eu passei do tempo que eu deveria, mas aqui vamos deixar um pouquinho mais resumido. Eu trabalho com edição de vídeo, audiovisual no geral, produção audiovisual, e hoje eu trabalho mais como criador de conteúdo e eu tenho a minha escola de criatividade, onde eu ensino edição de vídeo e criatividade no geral, roteiro e etc, tudo que envolve esse nosso mundo de criador de conteúdo. E eu comecei trabalhando na igreja, Legal. Na minha igreja, ali em Canoas, e quando eu comecei eu trabalhava como designer, pelo genial motivo de que eu sabia mexer um pouquinho no Photoshop. Então já basta, né, pra gente poder servir lá na igreja. Então eu comecei a trabalhar na igreja em 2016, trabalhei lá até 2020, onde eu aprendi tudo que eu sei tecnicamente sobre vídeo. E depois eu trabalhei com casamentos e depois de 2 anos trabalhando como casamentos, me tornei autônomo. Aí nesse período de autônomo é aquele altos e baixos de autônomo, teve períodos muito bons, períodos muito ruins. Depois de um ano eu fiquei muito mal de cabeça porque os trabalhos não estavam indo muito bem. E depois disso eu comecei a fazer um tratamento com um psiquiatra de tão fundo do poço que eu cheguei, porque simplesmente não saía nada. Eu cheguei num burnout que eu trabalhava, as coisas não viravam e me deu um burnoutzão assim, e eu comecei a fazer consultas e tratamento com um psiquiatra. Nisso Deus botou a mão dele ali e em um mês, assim, depois que eu comecei a fazer as consultas com um psiquiatra, eu tive diversas oportunidades, são oportunidades que eu tive ali para poder me reerguer depois daquilo. Sim. Então, eu fiz uma listinha de tudo que eu gostaria de fazer na minha vida profissional e só naquele mês, quando eu comecei a buscar ajuda e tudo mais, das 5 coisas que eu adicionei na lista, 4 delas aconteceram. E a última delas, uma das coisas da lista era, eu quero muito lançar um curso de edição. Naquele momento eu não conseguia e isso veio se realizar agora no início de 2025, quando eu lancei a minha escola de criatividade. Então isso dá pra ver muito o agir de Deus assim na minha vida e isso é muito massa. E eu tento sempre passar essa mesma visão nos meus trabalhos. Sim. Nos meus vídeos no YouTube, nos meus conteúdos no Instagram, pra mostrar que, não é eu. Eu só executo. Mas quem faz a obra aqui quem deixa o negócio diferente é ele. Sim. E que interessante isso, porque a gente vê muitas vezes na igreja, ou até mesmo fora da igreja, né? A pessoa trabalha muito, é complexo, a pessoa se afunda naquilo e muitas vezes ela até cuida do físico, de outras áreas, mas o mental acaba sempre sendo deixado de lado, né? E até mesmo na igreja isso acontece, e é muito natural isso. A gente vive hoje uma geração que ela as coisas têm que ser muito rápidas e se frustra muito rápido também. E isso acaba gerando esse princípio, né, de eu não sou bom o suficiente, não tá saindo nada, não tô conseguindo criar nada diferente, e acaba trazendo esse tipo de bloqueio, né? Exato. E é interessante que você foi atrás de ajuda, e não é errado, isso é o certo a se fazer, né? Exato. Pra gente poder evoluir, né? Não é falta de Deus, né? Isso eu conversei com os meus pais e com os meus líderes antes de ter essa decisão de ir buscar ajuda e tudo mais, e todos falaram a mesma coisa. Cara, ora, entrega nas mãos de Deus e usa as ferramentas que Deus coloca pra gente. Vai no psiquiatra, se tu tivesse com um braço quebrado, tu ia no médico. Certamente. Tá com a cabeça quebrada, vai no psiquiatra. Tem que procurar ajuda, e foi uma bênção. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito naquela época. Glória a Deus. E Samuel, me conta um pouquinho como é que foi tua conversão. Eu nasci na igreja, na verdade. Quando eu nasci, os meus pais, eles já estavam na igreja que eu congrego hoje, que é a Igreja Batista Filadélfia de Canoas. E aquele padrão, né? Assim, eu cresci ouvindo sobre Jesus, cresci ouvindo as histórias de Jesus, então eu sei muito a parte prática, a parte ali técnica da Bíblia, eu sempre soube o que é certo fazer, o que é errado fazer, as parábolas de Jesus, enfim. Só que na minha adolescência, assim, eu dei uma desvirtuada, dei uma fugida velada, na verdade, porque eu tava dentro da igreja, mas o coração não tava. Sim. Então, pra mim, a minha conversão de verdade foi quando eu tinha de 17 para 18 anos, que foi assim, na virada ali, quando tu sai do ensino médio, começa a ter que trabalhar e tudo mais. Eu passei um ano, assim, literalmente com o coração longe da igreja, assim, mentia bastante pros meus pais. Enfim, eu era adolescente, né? Então, eu fazia coisas que adolescentes desviados fazem. Então, tipo assim, mentia pros meus pais que ia pra um lugar e ia pra outro. Tipo, eu fazia no colégio, saía com as guriazinhas no colégio e tal. Só que depois que
que aconteceu isso, meu terceiro ano do ensino médio foi o ápice, assim. Antes era muito tipo, beleza, tô aqui, tô fazendo as coisinhas certas na igreja, mas no terceiro ano eu, tipo, quer saber, dane-se, fazia o que eu queria. Sim. O que aconteceu foi, eu nem me arrependi naquele ano, e isso eu me arrependo hoje de não ter me arrependido antes, mas a minha mãe descobriu o que tinha acontecido, e o que me pegou de fato foi a perda da confiança dos meus pais em mim, e ver, tipo assim, eles decepcionados por conta daquilo que eu tava fazendo. Aquilo lá me pegou muito a ponto de eu me tocar, que nem o filho pródigo, né? Só se tocou quando tava no fundo do poço. Então quando eu vi assim, cara, meus pais não estão nem bravos comigo, eles estão decepcionados. É uma cara de tipo assim, cara, sabe? Não é nem me xingando, não é brigando, é só, por quê? Por que mentir tanto? Por quê? Então ali foi o estopim onde eu não posso viver minha vida assim, né? Sim. E aí eu comecei a buscar mais de Deus, eu comecei a ficar mais firme mesmo. E daí num retiro de adolescentes lá da minha igreja, eu fui, isso aconteceu no final do ano, né? Uhum. Essa situação com a minha mãe, com meus pais e tal. E no outro ano, no início do ano, teve o retiro de adolescentes. Lá eu tava muito assim, Deus, fala comigo alguma coisa, qualquer coisa, não sei o que, mas fala alguma coisa. Daí na vigília, nesse retiro, eu pedia pra Deus pra ele falar e tudo mais e tal, e nada tava acontecendo até o final da vigília. Eu sei que a vigília terminou, Deus não falou nada e eu tava brabo e eu fiquei tipo assim, não, eu vou ficar ajoelhado aqui até Deus falar alguma coisa. Sei que tava todo mundo embora e tal, eu tava ajoelhado ainda. Bem ao estilo Jacó, né? Eu tava assim, anjo, me entrega alguma coisa, eu não saio daqui. Alguma coisa tem que vir, entendeu? Porque, cara, aí chegou num momento em que a galera já tinha ido e tal, chegou a esposa do pregador que tava lá, que é aquela da igreja também. Ela chegou e começou a falar no meu ouvido ali, orando comigo, só que ela tava falando como se fosse Deus falando comigo. Falando, filho, caraca, eu te perdoo por isso, só que um detalhe, as coisas que ela tava me falando, que Deus me perdoava, eu não tinha contado pras pessoas. Uau. Sabe? Então aquilo ali pra mim foi... Eu não tive, assim, muitas experiências com Deus sobrenaturais. Eu tive muitas experiências ordinárias, que são milagres também, de ter minha família e tudo mais, mas essa foi a mais... Peraí, calma aí, que isso aqui isso aqui é loucura. Tipo assim, tem que ser Deus. Então ali foi realmente onde eu tenho que realmente mudar o meu caminho pro outro lado totalmente e seguir Jesus pelo resto da minha vida, porque... Então, isso aconteceu quando eu tinha 17 anos. Então, ali foi a minha conversão de verdade, apesar de eu já ser nego velho de igreja. Sim. Assim. E como é interessante isso, né? Porque é aquela coisa. Às vezes até filhos de pastores também, né? Meu pai é pastor. Então, viveu isso com certeza, Exato. né? Pô, lá, o filho de pastor fazendo coisa errada. O filho de pastor isso. E fica muito essa pecha, né? Esse X nas costas, assim, não. É um filho de pastor, tem que ser... É uma pessoa como qualquer outra pessoa. Exato. E quem nasce na igreja, não é porque os pais são cristãos, que ele também automaticamente é. Ele conhece, como tu falou, o teórico a gente tem em casa. Mas o prático mesmo, que é aí onde acontece a virada de chave. Exato. As suas próprias experiências com Cristo, né? É onde tudo muda. Exatamente. O beabá eu sempre soube, mas aí viver na pele aquilo ali foi o diferencial. Foi o diferencial, que é o que acontece muito. Acredito, né? Que é o que as pessoas que nascem e crescem sem conhecer Jesus passam quando, tipo assim, eu preciso disso aqui porque eu nunca vivi isso aqui. Sim. E pra mim foi a mesma coisa. Eu nunca vivi aquela experiência na minha vida. Era só meus pais me falando. Só não, né? Isso é muito importante, né? Mas eu tava vivendo baseado na experiência da minha família, né? Dos meus líderes e tudo mais. Mas quando eu tive a minha, meu Deus, aí foi o ponto-chave. Mudou tudo. Tem uma coisa que tu falou no início, quando tu tava te apresentando, sobre a oportunidade que a igreja também te abriu pra te começar num ramo na parte de mídias, né? Se eu posso dizer assim. Sim. E acabou te abrindo um horizonte profissional também em cima disso, Exato. né? Conta um pouquinho como é que foi essa transição, tu até contou no início ali um pouquinho, mas conta um pouco mais como é que foi essa transição e aí você começou a fazer vídeos, começou a produzir conteúdo, né? E fala um pouquinho das estratégias que você usa hoje. Quando eu comecei a trabalhar na igreja de fato, era um CLT, era o setor de comunicação da igreja. Que legal. Eu comecei a trabalhar lá e já tinha um designer, que era um amigo meu, que já trabalhava lá, e tinha a nossa chefe lá, ela era de relações públicas. Então, já tinha uma equipe pequena. Então, essa equipe precisava crescer e eles estavam contratando. Sim. Então, eu sabia mexer no Photoshop, porque quando eu era adolescente, as duas coisas que eu fazia era aprender... Eu aprendi a tocar guitarra no YouTube e tal, eu era muito, assim, fascinado por isso. E eu também ficava procurando tutorial de Photoshop. Então, eu sabia mexer no Photoshop. Não era muito bom, mas sabia. Sabia pegar as ferramentas ali e fazer as coisas. Então, quando surgiu essa vaga, eu tava naquela fase do ensino médio ali, que eu saí do ensino médio e tava meio que, o que eu vou fazer da minha vida? Quando surgiu isso lá na igreja, cara, é uma boa, vou tentar. Aí eu me candidatei pra vaga e tal, eles falaram, a minha chefe lá falou, não é porque teu pai é pastor que tu vai entrar?
Eu vou te testar e se tu for ruim, eu vou te mandar embora. Deu, não, isso beleza, beleza, tranquilo, não tem problema. Aí, acho que eu não era tão ruim assim, porque eu continuei, né? Só que aí começou a surgir a demanda de vídeo dentro da igreja. Live, edição de vídeo pro YouTube, evento, coisa arada. E não tinha uma pessoa contratada pra fazer edição de vídeo. Tinha eu, que ele sabia mexer no Photoshop, tinha um meu amigo que já tava manjando mais de design, porque ele já trabalhava há mais tempo. E aí eu, vou começar a aprender assim, né? Vou começar a buscar. E aí o mesmo sentimento, isso é bem legal, porque o mesmo sentimento que eu tinha quando eu era adolescente, eu era fascinado, assim, eu passava horas e horas por dia tocando guitarra, eu comecei a ter por edição de vídeo. Então eu comecei a procurar no YouTube, assim, tudo que eu podia, de brasileiro, de gringo, e eu chegava do trabalho à noite e eu ficava estudando no YouTube até horas e horas, porque eu achava muito legal. Pra chegar no outro dia no trabalho, eu vou aplicar aquilo ali que eu aprendi no meu trabalho. Então eu sempre fui muito atrás, assim, de tudo que tinha na internet para poder aprender. E esse período que eu fiquei na igreja foi muito bom, porque a base técnica, assim, do meu trabalho é o que eu trago até hoje. Uhum. Então, assim, a parte técnica na maioria dos trabalhos, por exemplo, um pedreiro, a parte técnica ali de saber botar cimento, de saber subir a parede, é meio que igual pra todo mundo. Sim. Só que aí, o pedreiro que é muito brabo, ele sabe fazer aquilo ali de um jeito que ele pensa além do técnico. Hoje, o que eu tento fazer, eu procuro fazer mais na minha profissão, é ser além do abrir o Premiere, abrir o DaVinci, abrir o software de edição e editar um vídeo, cortar. Todo mundo sabe. Hoje em dia é muito fácil tu entrar ali, cortar um vídeo, juntar as coisinhas, botar um áudio, botar um efeito sonoro, é muito fácil, qualquer um pode fazer. Só que aí o que eu tenho no meu conhecimento, nas minhas experiências de vida, que eu consigo adicionar nisso além do técnico. Então isso que eu vim trabalhando mais quando eu saí da igreja. O que eu consigo aplicar além de cortar um vídeo e fazer o que me mandaram? Que na igreja, durante os primeiros anos, eu trabalhei na igreja durante 4 anos. O primeiro e o segundo ano era meio que assim, cara, eu tô aprendendo edição de vídeo, eu vou fazer o que me mandaram. Faz um vídeo de tal coisa, que tem que ter tal imagem. Eu ia lá e fazia exatamente aquilo. E aí eu comecei a entender, eu posso ir um pouquinho além, eu posso entregar um pouquinho a mais, fazer com um pouquinho mais de excelência e entregar algo a mais. Então, eu acredito que a maior diferencial que eu consigo ter hoje é isso, de tentar entregar a mais do que estão esperando no sentido técnico. Sim. Porque todo mundo sabe que é só abrir meu canal no YouTube, só abrir meu Instagram, que eu sei fazer uma transição, que eu sei fazer, um remix de várias músicas de um jeito legal. Como que eu posso surpreender? E a única forma que eu tenho de surpreender é através do que eu tava falando hoje ali, que é o storytelling. Como é que eu vou contar a minha história? E aí tudo que eu sei de técnico aqui na minha edição, no meu trabalho, que eu vou conseguir usar isso aqui de uma maneira mais genial pra contar essa história. Mas aí o foco não vai ser a edição, o foco não vai ser a transição, não vai ser a parte técnica em si, mas vai ser tipo, caraca, olha o que o cara fez aqui pra falar isso aqui. Ele podia ter só falado assim, mandei currículo no LinkedIn pra um trabalho gringo, que é um dos vídeos que eu tenho lá. Aí eu fiz assim, coloquei tal informação e tal. Não, eu fui lá, aí eu fiz como que eu comecei a pensar em pedir um trabalho gringo e contei todo um roteiro de uma história baseado na minha vida, de como eu cheguei do ponto em que eu nem sabia que eu podia conseguir um trabalho gringo que paga em euro e dólar, não sei o quê, até chegar no ponto em que eu consegui esse trabalho. Sim. Então fazer isso é além de técnica, isso é storytelling. Então é o que eu tento mais trabalhar hoje em dia, é isso aí. Não, show de bola. Samuel, obrigado, né, pela disposição, pelo papo, pela conversa. Sei que é um pouco rápido, mas certamente a gente vai marcar em algum momento pra gente expandir um pouco mais. Mas, gente, acompanha a gente. Quero agradecer aqui o pessoal da Sonido, o pessoal do Overflow Festival e também o pessoal do Living Movement. A gente vai falar mais vezes e vão ter mais pessoas também. E acompanha o Samuel nas redes sociais, que tem muita coisa pra aprender aí. Deus abençoe. Vai na paz.